Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou Verusa Figueiredo e no vídeo que eu trago para vocês esta noite é sobre fraudes. Quais são as fraudes mais cometidas, mais encontradas nas investigações da Polícia Federal, né, do próprio INSS e a Defensoria Pública, né? Olha, fraudadores do INSS ganham aposentadorias com RG e certidão falsa. Olha só, a falsificação de documentos, sobretudo registro de identidade civil, e a principal fraude cometida contra a Previdência Social no Brasil. Nos últimos 5 anos, este golpe ocupou a metade dos esforços investigativos da Força Tarefa Previdenciária. Olha só, das 429 operações realizadas pela FTP, uma força conjunta entre a Secretaria da Previdência, Polícia Federal e o Ministério Público, desde 2013, cerca de 215 se deram na investigação de quadrilhas que fraudavam documentos de identificação. Olha só, a falsificação de RG e registro civil, que é a certidão de nascimento ou de casamento, atingiu a proporção preocupante. Não há, hoje, um método seguro de identificação do cidadão, como biometria, por parte do poder público, afirmou Marcelo Henrique Dávila, coordenador geral do COIP, Coordenação Geral de Inteligência da Previdência. E ele continua, abre aspas, fica muito difícil para um servidor que trabalha nas unidades do INSS, né, identificar se aquele documento, às vezes muito bem elaborado, é falsificado, fecha aspas. Muitas vezes ele é levado ao erro. A falsificação de documentos básicos, tais qual o de identificação, também serve como base para a articulação de golpes, na maioria como a criação de benefícios fantasmas. Só no ano passado, a FTB prendeu 135 pessoas envolvidas em fraudes previdenciárias. Ao todo, a Secretaria da Previdência estima que economizou quase 464 milhões em fraude descobertas em apenas 2018. Além da falsificação de documentos, os principais crimes cometidos contra a Previdência são falsificação de laudos médicos para a captação de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, e a falsificação de certificações rurais que comprovam tempo de trabalho em rural, né? Algo que deverá passar pelo próximo pente fino previdenciário preparado pelo governo atual. A FTB explica que estes números se dão pela descoberta de quadrilhas especializadas em fraudes. A Força Conjunta diz não ter como mapear o cidadão que individualmente decide fraudar a própria carteira de trabalho, por exemplo. Abre aspas. Difícil dizer a quantidade de pessoas que atuam individualmente. Nosso foco são padrões, geralmente geográficos, que identificamos, afirmou Ávila. Para identificar estes benefícios irregulares, sejam eles fraudados intencionalmente ou não,
o governo tem investido em operação de reavaliação previdenciária, o chamado Pente Fino, que começou desde 2016, com a maior parte sendo buscado agora em 2019, pode entrar em 2020 e pode terminar em 2022. Na gestão do ex-presidente, então o Ministério do Desenvolvimento Social, responsável pela Previdência, iniciou uma reavaliação dos benefícios concedidos pelo INSS, com foco nos auxílios-doença e na aposentadoria por invalidez. Segundo o governo, até dezembro de 2018, quase 580 mil benefícios foram cancelados. Agora, neste governo atual, pretende fazer o mesmo, mas com foco em aposentadoria rural, auxílio reclusão, pensão por morte, auxílio doença, aposentadoria por invalidez e o BPC. Olha, como funciona a FTB e a descoberta das fraudes. O modelo diferente, a FTP, não busca fazer reavaliação de benefícios concedidos, mas identificar em rede de fraude. Formada em 2000, no estado do Rio de Janeiro e expandida nacionalmente em 2003, a Força Conjunta teve o seu melhor ano em 2018. A economia de 463,886 bilhões. Deixa eu voltar novamente. A economia de 463,886 milhões em fraudes foi mais do que o dobro registrado em 2017, com 184,5 milhões. Olha, para descobrir essas redes, a força se vale principalmente de cruzamento de dados. Abre aspas. Nós fazemos batimentos em base de dados de diferentes órgãos e procuramos identificadores que relacionem benefícios a identidades falsas. Um exemplo é bater com o TCU, Tribuna de Contas da União. Quantos beneficiários estão registrados só no cadastro da Previdência? Muitas vezes, o cidadão só está lá, não aparece em nenhum outro cadastro público. Sem registro civil ou CPF, título de eleitor, nada. Então, constatamos a fraude, disse o coordenador da COINP. Em geral, essas descobertas se dão geograficamente. Em outubro do ano passado, por exemplo, a Operação Garoa deflagrou um esquema na concessão de benefício, de prestação continuada da lei orgânica, que é o LOAS, na cidade paulista, A FTP identificou cerca de 19% dos beneficiários da agência da cidade que recebia por meio do LOAS, enquanto a média nacional é de 3,21%, quase 6 vezes menor. A COINP investigou e descobriu uma série de documentos de identidades com a mesma foto. Ao final, 85 benefícios foram cancelados, com uma economia estimada em 15 milhões. O nosso foco é evitar grandes esquemas e desestimular a criação de novos. Se voltar à década de 1990, antes da criação da inteligência previdenciária, os crimes eram bilionários. Hoje, não há esquema tão grande, afirmou Ávila,
O trabalho é evitar que estes esquemas cresçam, tá bom? Então, pessoal, é um assunto muito bom, muito polêmico. Não significa que as fraudes vai parar, mas com certeza aqueles que pretendem fazer grandes fraudes vão ter mais medo, né? Porque o cruzamento será feito em vários órgãos, não mais só apenas no sistema do INSS, mas vai cruzar com o SUS, com a Secretaria, a Receita Federal, né? Entre outros órgãos, para comprovar, né, a veracidade daquele determinado documento, por exemplo, a identidade, o CPF, né, uma certidão de casamento, uma certidão de óbito, né, e por aí vai, certo? Então, se você gostou deste assunto, muito obrigado pelo carinho, deixe aqui os seus comentários, um beijo enorme e até o próximo vídeo, se assim o meu Deus permitir. Boa noite.